Bom, pessoal, a gente está começando aqui uma série de vídeos sobre o livro do profeta Isaías. Serão 13 episódios, 13 vídeos que a gente vai lançar aqui todo sábado ali no final da tarde. Ainda não sei se vai ter um horário muito específico, mas toda semana, todo sábado, a gente vai soltar um vídeo novo nos próximos 13 sábados. Aí nos próximos 3 meses a gente vai acompanhar então um estudo sobre o livro de Isaías. E hoje a gente vai começar com uma pequena introdução e a gente vai direto para o texto ali no capítulo 1. E a gente vai falar um pouco também sobre o capítulo 5 dos versos 1 a 7. Então, só para a gente entender direito como que é o livro de Isaías, a estrutura geral do livro. Eu sempre gosto de ver a estrutura porque a gente consegue entender mais ou menos o que a gente está vendo dentro do livro, né? Essas estruturas, elas são determinadas a partir do estudo do livro, porque a divisão em capítulos e versículos é bem posterior ao texto mesmo, né? O texto que a gente tem, o texto hebraico, no caso de Isaías, um livro escrito em hebraico, o texto em hebraico é um bloco de texto onde você não tem divisões, então essas divisões são posteriores, feitas por estudiosos, entendendo os temas do livro, né? Então a gente entende lá do capítulo 1 até o capítulo 12, a gente tem uma série de oráculos onde se inicia o livro de Isaías. Depois, a partir do capítulo 13 até o capítulo 23, a gente vai ter outra série de oráculos, mas dessa vez oráculos contra povos pagãos, né? E então, a partir do capítulo 24 até o capítulo 27, a gente tem a conclusão desses oráculos contra os povos pagãos, só que com uma perspectiva escatológica. Ou seja, né, dentro de teologia, escatologia é aquilo que se refere sobre o final dos tempos. Então, do capítulo 28 ao capítulo 33, a gente vai ter uma série de profecias. Depois do capítulo 34 e 35, a gente tem o díptico vinculado ao capítulo 13. E depois do capítulo 36 ao capítulo 39, a gente tem uma narrativa com inserções poéticas. Então, do capítulo 1 ao capítulo 39, a gente tem a primeira parte de Isaías, alguns chamam de proto-Isaías. E a partir daí, a partir do capítulo 40, a gente tem uma grande divisão. O livro todo ele muda um pouco de tom, é chamado de Deutero-Isaías, essa segunda parte. Alguns atribuem a autoria até a um outro escritor, um escritor posterior, né? E essa do capítulo 40 até o capítulo 55, a gente tem uma literatura mais homogênea do livro. E a gente vê que o tema disso é como se fosse uma resposta ao exílio, antecipando o retorno a Sião, né? Se você entende como eu que o autor é o próprio Isaías, a gente vai ver que na verdade ele está fazendo profecia sobre o retorno de um exílio que ainda nem tinha chegado, né? E no final, a conclusão dos capítulos 56 ao capítulo 66, a gente tem essa conclusão dessa segunda parte, a parte de consolações, né, que começa no capítulo 40, que tem uma perspectiva escatológica também do final dos tempos. E é interessante que ela tem um vocabulário, o estilo, as palavras que são usadas remetem ao capítulo 1. Então o capítulo 66 e o capítulo 1 tem um vocabulário parecido, o livro se autorreferencia, a ideia é que tem uma certa unidade esse livro. Então, se o último capítulo e o primeiro capítulo tem um vocabulário parecido, a ideia de que esse livro todo forma uma unidade. E para essa série de estudos do livro de Isaías, eu vou usar principalmente 4 livros que eu tenho aqui. Alguns eu vou usar mais em uma parte, outros vou usar mais em outra parte, outros eu vou ler e vou entender de forma geral, comentar como um todo, né? Mas a gente começa com esse daqui, que é A Religião de Israel, de um autor chamado Yehezkel Kaufman. Esse livro aqui é um livro extremamente importante quando a gente fala de literatura bíblica, né? E ele vai ter uns insights importantes aí sobre o livro de Isaías. O segundo é esse comentário bíblico, Expositors. Se você acompanha os vídeos, você deve estar acostumado a ver eles aqui atrás, né? Essa série. Então, um comentário bíblico é uma série de livros que comenta verso a verso a Bíblia, faz comentários sobre questões linguísticas, sobre o que estudiosos falam sobre aquele trecho e assim por diante, né? Um outro livro que eu vou usar é o livro The Prophets, do autor Abraham Joshua Heschel, que também vai ter alguns insights importantes sobre a literatura profética de forma geral
e sobre o livro de Isaías de forma particular. E esse último aqui, que eu estou usando bastante nesse primeiro estudo, que é o Guia Literário da Bíblia, que é organizado pelo Robert Alter e pelo Frank Kermode. E essa é a bibliografia básica desse estudo, né? Eu costumo fazer no último episódio, eu estou fazendo no primeiro dessa vez, porque se alguém quiser acompanhar, quiser correr atrás dos livros, aí você fique à vontade. Quando a gente se depara com o capítulo 1 de Isaías, a gente percebe algumas coisas, né? Primeiro, a gente se depara com a literatura profética. Os profetas na Bíblia, eles formam um conjunto literário que tem uma série de características que são próprias desse estilo, né? Isaías vai ter algumas características literárias diferentes de outros profetas. Então, por exemplo, diferente de Jeremias, que tem uma abordagem mais pessoal, ele se insere pessoalmente no texto, Isaías tem algo que é chamado de uma certa distância poética, né? Ele fala do objeto, mas sem... como se ele não tivesse ali inserido pessoalmente, apesar dele estar, né? Então, nesse guia literário da Bíblia, o artigo sobre Isaías é de Luiz Alonso Schockel, e ele diz o seguinte: a distância poética e a preocupação com a forma revelam que estamos bem longe da espontaneidade das explosões estáticas e semiconscientes, que é tão comum em outros profetas, aí, por exemplo, né? Outra característica de Isaías é uma coisa chamada de poesia retórica, né? Ou seja, apesar dele não ter essa pessoalidade no texto, ele tem como objetivo sim despertar algumas reações bem específicas no leitor, né? Como diz o Schockel, que a gente leu aqui agora há pouco, confrontá-los com questões transcendentais. E por fim a gente vai ter alguns recursos literários, como por exemplo a zombaria. A gente vê isso, por exemplo, no capítulo 3, os versos 19 a 24, quando ele descreve as mulheres de Jerusalém de forma satírica, e ele vai descrevendo aquele monte de ornamentos, aquela forma de se vestir, falando, olha, isso daí não faz nenhum sentido, né? Isso aí vai ser tudo destruído. Ele fala dos pertences pessoais dessas mulheres num tom de zombaria. É uma coisa típica do livro de Isaías. Outra coisa muito típica que é interessante é a paronomásia, que é o uso de palavras que têm sons bem parecidos, né? Ou mais do que isso, a literação, que é a repetição de sons, né? A repetição de sons consonantais. A gente vai ver isso daqui, a gente vai ler alguns trechos aqui, a gente vai ver como soa no hebraico. De forma geral, a sonoridade do texto de Isaías é bem trabalhada, porque a sensação que se dá é que o autor do texto tinha a intenção desse texto ser lido de forma pública. Era um texto que não era só para ser lido particularmente, mas para ele ser proferido, para um leitor ler publicamente para vários ouvintes, né? Como é muito comum em diversos livros da Bíblia. E a gente percebe isso através desse trabalho da sonoridade das palavras. E por último, para a gente ir de fato agora sim para o texto mesmo, né? O último elemento, que é muito comum em Isaías, que a gente já falou aqui algumas vezes, que é o paralelismo. O paralelismo é quando você tem duas linhas de texto em paralelo, e esse paralelo pode se dar de diversas maneiras, né? Então, eu vou explicar isso mais num vídeo que a gente tem sobre Jó, que eu vou deixar aqui em cima, listado, se você quiser acompanhar essa explicação um pouco mais longa sobre o paralelismo, é só clicar aí. Mas, para a gente ter um exemplo aqui, dentro do livro de Isaías, logo ali no capítulo 1, verso 3, a gente tem, por exemplo, o boi conhece seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. A gente percebe que tem 4 linhas aqui, as 2 primeiras estão em paralelo e as 2 últimas estão em paralelo. Então, o boi conhece o seu dono. E logo em paralelo tem o jumento, o lugar onde lhe dão comida. Então, você vê que essas 2 linhas, essas 2 frases, elas estão se complementando, né? Elas estão em paralelo. Logo em seguida, outras 2 frases que também se complementam, que tem mais ou menos o mesmo sentido, né? Que é: Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então isso é muito comum, nem sempre elas estão se complementando, né? Às vezes estão se antagonizando, às vezes a relação entre essas linhas é um pouco mais complexa, mas o paralelismo é presente, é a principal característica de toda a literatura hebraica bíblica. Então você vai ver isso muito nos Salmos, em todos os outros livros poéticos e até nas partes que não são considerados livros poéticos, mas tem ali alguma inserção poética, o paralelismo normalmente vai estar presente. Sem mais delongas, vamos direto para o texto de Isaías, capítulo 1. Então, Isaías, capítulo 1, verso 1, começa dizendo assim:
visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então a primeira coisa, esse não é um livro bíblico anônimo, quer dizer, o autor se identifica nominalmente, ele identifica a época onde ele escreve, ele identifica a época onde ele recebe esses oráculos proféticos, né? Que aqui a gente, só para a gente contextualizar cronologicamente, isso daqui acontece lá entre o ano 767 e 698 a.C., ou antes da Era Comum, né? Nessa época a gente está no período monárquico de Israel, do reino dividido. Então o que acontece? Você lembra lá no começo os primeiros reis de Israel, você tem Saul, Davi, Salomão, e logo em seguida o reino se divide, e você tem Israel do norte, né, às vezes também chamado de Samaria, que era o nome da capital, e você tem Israel do sul, que normalmente é chamado de Judá, ou de Jerusalém, que é a capital do reino do sul. E a gente tem então o profeta Isaías como um profeta do reino do sul, e a gente vai ver que ele está falando de um período em que o reino do norte e o reino do sul estão em uma relação conturbada. Então aqui no capítulo 1 a gente vai ter 3 oráculos, né, 3 porções de profecia, e ele começa o primeiro oráculo dizendo assim: escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. E logo aqui no começo, nesse verso 2, a gente já tem aqui um desses exemplos que a gente falou da paronomásia ou da aliteração, de palavras que têm sons que se repetem, palavras parecidas, né? Então logo aqui no escutem, ó céus, e ouça, ó terra, a gente tem Shimu Shamaim, Vehazini Eretz. Então a gente percebe que tem uma sonoridade forte no hebraico esses textos, né? E aí ele vai continuar dizendo o verso que a gente leu também agora há pouco: o boi conhece seu dono, o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai dessa nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. E aqui nesse verso 4 que a gente leu, também começa com uma aliteração, né? Que ele diz, Roi Goi, ai da nação. E ele continua: por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. Então notem que interessante como começa o livro de Isaías. Ele começa com uma série de profecias pesadas contra o povo de Israel. E ela ainda vai piorar. A gente vai ver como o tom piora, né? E olha a partir aqui do verso 7, como ele vai usar uma série de juízos, né? de decretos de Deus contra Judá, contra Jerusalém, contra Israel do Sul. E ele usa essa linguagem no presente, ou seja, como se já tivesse acontecido, né? Como se estivesse acontecendo agora. Sendo que essa é uma profecia para muito tempo na frente ainda. Ele está falando do exílio, né? Do exílio babilônico. Então ele usa essa linguagem para mostrar como essa profecia é urgente e como o cumprimento dela é certo, né? É tão certo que ele já fala como se já estivesse acontecendo. Então presta atenção. A terra de vocês está devastada. As cidades foram consumidas pelo fogo. Quantas lavouras, os estrangeiros as devoraram na presença de vocês. E a terra se acha devastada, como numa destruição feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. E quando ele usa essa comparação, ele abraça essa comparação no verso seguinte, aqui no verso 10. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. E aqui nesse povo de Gomorra tem mais uma aliteração, né? Amorra, povo de Gomorra. E aqui no capítulo 1, dos versos 11 até o verso 15, Deus vai falar a reação que ele tem a essa atitude do povo, né? A reação que ele tem, inclusive, ao culto que o povo presta enquanto eles ainda estão nessa condição. Então vai dizer assim: o Senhor diz, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem?
Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Lembre-se aqui o seguinte, quem tinha pedido esses sacrifícios é o próprio Deus. O povo está oferecendo aqui o culto que Deus tinha pedido. E Deus está falando que ele não se agrada, ele não quer mais saber desse monte de sacrifícios, né? Ele vai dizer lá no verso 12: quando vocês comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso, para mim, é abominação. Também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. E ele continua dizendo como ele rejeita o culto e as orações do povo. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Imaginem essa situação do povo. O povo orando, o povo oferecendo sacrifícios, o povo indo adorar a Deus no santuário, e Deus fechando os ouvidos, fechando os olhos, falando: isso daqui me causa nojo. Eu não quero saber do culto de vocês e da oração de vocês, né? Esse talvez é um dos oráculos mais pesados contra Israel do Sul aqui, contra Judá, contra Jerusalém, que a gente tem em toda a Bíblia. Talvez uma das partes mais pesadas de toda a Bíblia, que é Deus rejeitando o culto e as orações do povo, que o povo está elevando a Deus. E Deus fala aqui no verso 16 e 17 qual é a solução para essa situação. Ele vai dizer: lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal. E o que significa parar de fazer o mal? Verso 17. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos e defendam a causa das viúvas. E aqui a gente tem um dos temas mais importantes em Isaías, em toda a literatura profética da Bíblia, que é a questão social. Deus rejeita o culto do povo e as orações do povo, porque enquanto o povo adora a Deus, as pessoas estão morrendo no meio de Israel. Está existindo injustiça dentro do povo, né? Você tem pessoas sendo oprimidas, principalmente os órfãos e as viúvas, que são uma parte ali da sociedade israelita que já sofria já estava numa situação de opressão, né, por si própria. Então ele está falando: o povo está em uma condição que é insuportável para mim. A única maneira de reverter essa situação é cuidar das pessoas que estão no meio de vocês. E a questão social dentro da literatura profética é muito importante, porque a forma como você trata o seu próximo, principalmente aquele que está sendo oprimido, vai pautar a forma como Deus se relaciona com vocês, né? O próprio Jesus fala isso depois, né? Quando ele fala que vocês me visitaram na cadeia, vocês me deram de comer, de beber, vocês me ajudaram. E as pessoas perguntam: quando a gente fez isso? E Jesus fala: quando vocês fizeram isso a um desses pequeninos, fizeram a mim, né? Essa ideia da sua religiosidade, digamos assim, horizontal, da forma como você trata os seus iguais, se refletindo na sua religiosidade vertical, no seu relacionamento direto com Deus, essa conexão entre esses dois aspectos da religiosidade, ele não é uma novidade do Novo Testamento. Ele não é uma coisa que Jesus veio trazer de novo. Vocês veem, já tem aqui na literatura profética, aqui em Isaías, Deus falando: enquanto vocês não fizerem isso, eu não ouço nem as orações de vocês. Elas me causam nojo, elas me causam pesar. Eu odeio esse tipo de culto. E nos versos 18 e 19 a gente tem a reação positiva de Deus, quando o povo realmente cumpre, né, esse retorno, essa purificação, né? O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlata, como vermelho, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos em me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Depois ele vai falar da reação negativa de Deus caso o povo não ouça esse apelo. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. E aqui a gente termina então esse segundo oráculo, né, que vai ali desde o verso 4 até o verso 20. E aqui no verso 21 a gente começa um novo oráculo, o terceiro oráculo aqui do capítulo 1. E a gente encerra o capítulo 1 com ele, dizendo assim: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça.
nela habitava retidão, mas agora só restaram assassinos. Né? Mais um juízo de Deus contra a cidade de Jerusalém. Né? E é interessante que esse verso 21, ele também, as primeiras 5 palavras, né, como se fez prostituta a cidade fiel, essas palavras, todas elas rimam. Né? Então no hebraico, por exemplo, o verso soa da seguinte maneira: Eiha haitá laziná kiriá neemaná. Como se fez prostituta a cidade fiel. Né? Todas elas terminando com esse A aberto. E daqui até o verso 30, no final do capítulo, ele vai mostrar como essa cidade se perverteu, se chegou no limite do aceitável. Né? E ele diz: Jerusalém, sua prata se tornou escória, o seu licor se misturou com água. Seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão, e a casa das viúvas não chega diante deles. Por isso o Senhor dos Exércitos, o poderoso Israel, diz: acertarei as contas com os meus adversários, e me vingarei dos meus inimigos. E aqui quando Deus fala os meus adversários, os meus inimigos, ele está se referindo a Jerusalém, a cidade dele. Ele está falando que a cidade se tornou adversários inimigos dele, porque não tratam da causa dos órfãos e das viúvas, como a gente está vendo. Voltarei a minha mão contra ti, Jerusalém, purificando-a da sua escória, como se faz com potassa e tirando de você todo o metal impuro. Eu lhe darei juízes como você tinha antigamente, e conselheiros como no princípio. Depois disso você será chamada cidade de justiça e cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixaram o Senhor perecerão. Vocês terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram e ficarão desiludidos por causa dos jardins sagrados que escolheram. Porque vocês serão como o carvalho cujas folhas murcham, serão como um jardim que não tem água. O forte se tornará como estopa e sua obra como faísca. Ambos serão queimados juntos, e não haverá quem apague o fogo. Então a gente percebe aqui nesse terceiro oráculo, que vai do verso 21 até o verso 31, aqui do primeiro capítulo de Isaías, algumas coisas. Primeiro, Deus fala que vai restaurar Jerusalém. Mas para restaurar Jerusalém, ele vai ter que destruir a cidade. Então ele fala: vocês vão ser restaurados, mas vocês vão passar pelo fogo para serem restaurados. Né? E eu vou tornar a cidade como ela deveria ser, como ela era antes. Mas vocês vão passar por um período difícil. E aqui tudo é previsão do exílio babilônico, né, gente? Que vocês já sabem, vão vir aí anos depois, né? E tudo isso num contexto de aliança, né? A aliança que Deus faz com o povo lá em Levítico 26, 27 e depois Deuteronômio capítulo 30, ele já prediz isso, que o povo ia se desviar, ia se corromper, eles iam ser levados para uma terra distante e Deus depois ia trazê-los de volta para a terra que Deus tinha prometido para os pais deles, né, Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante. Então, a profecia de Isaías é uma profecia que está reverberando um conceito que já existe há séculos, que já vem desde a época de Moisés. Né? Ele está trazendo a urgência disso. Ele está falando: gente, lembre-se que tem isso vai acontecer. Né? Então, esse é o capítulo 1, é o jeito que começa o livro de Isaías, com um tapa na cara do povo de Israel do sul, né, de Judá. Com a ideia de que se vocês não cuidam dos seus, daqueles mais pobres, daqueles mais oprimidos, daqueles que estão sofrendo injustiça no meio de vocês, eu vou trazer justiça contra vocês. Deus falando contra o povo. O boi e o jumento sabem quem são os donos deles. Vocês não sabem. Vocês perderam a noção. Né? E como a gente viu aqui logo no começo do capítulo, ele apela para os céus e para a terra. Ouve, ó céus, dá ouvido, ó terra. Porque o meu povo não ouve. Meu povo não está ouvindo. Eu apelo para a natureza, porque o meu povo, que deveria ter inteligência, intelecto, que deveria entender a palavra, eles não ouvem, eles não entendem. Né? Eles são piores que o boi e que o jumento. Eu vou trazer juízo e vou restaurar esse povo. E para encerrar esse primeiro episódio, uma última coisa que a gente tem aqui é no capítulo 5, os versos 1 até o verso 7. A gente tem aqui uma pequena canção, né? um pequeno poema sobre Judá, sobre Jerusalém. Né? E ele vai fazer esse poema, ele é interessante porque ele tem todo um movimento do lírico para o retórico. Então olha só, a gente lê lá no capítulo 5, no verso 1, o seguinte: agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. Então ele anuncia esse poema como um cântico de amor.
né? Um cântico para o meu amado, né? E ele começa dizendo: o meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, uvas ruins. Então ele passa de um cântico de amor agora para um cântico que é chamado de um cântico de trabalho. Um cântico que tem a ver com o dia a dia ali das pessoas, das atividades econômicas israelitas, do antigo Israel, né? Do plantar uma vinha, de como fazer uma vinha. E ele está falando: o meu amado plantou essa vinha e já estava esperando dar uvas boas e deu uvas ruins, né? Usa isso como uma metáfora. E ele vai continuar agora os versos 3 e verso 4, que agora ele está apelando para um júri, como se fosse uma disputa legal. Olha o que ele diz. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. A voz, inclusive, passa da mulher do amado para o próprio amado, apelando para a própria população de Jerusalém, de Judá. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? E quando ele apela para esse júri, a resposta que se espera, né, é que você tem que destruir essa vinha, porque ela não foi justa com você. Você trabalhou essa vinha e ela produziu uma coisa que é incongruente com o trabalho que você teve em relação a ela, né? É isso que se espera que seja a resposta do povo de Judá. E aqui a gente tem um movimento muito interessante, né? Porque isso já acontece, por exemplo, lá em 2 Samuel, no capítulo 12, quando Natã conta uma espécie de uma parábola, o profeta Natã conta para o rei Davi, que era uma denúncia do próprio pecado de Davi. Mas como estava escondida numa parábola, Davi não percebe e dá uma sentença de morte para aquele homem que tinha feito aquilo, né? E no final ele descobre que era ele mesmo o homem, né? Aqui é o mesmo movimento que o autor está fazendo. Ele está esperando uma resposta do povo para essa situação injusta, para depois denunciar que é o próprio povo que é a vinha brava. E ele vai continuar agora no verso 5 dizendo o seguinte: e agora lhes darei a conhecer o que eu pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao seu redor, para que a vinha sirva de pasto. Eu derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado. Não será podada, não será cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. E aí a ideia é que o povo esteja falando: é isso mesmo, é isso que eles merecem, essa vinha aí merece isso daí mesmo. E então vem a grande revelação no verso 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Esse esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí um clamor por causa da injustiça. E a gente termina esse estudo com essa pequena parábola da vinha, né, que na liturgia católica é chamada de Vineame Electa, né? Tem algumas músicas bonitas, vou deixar uma inclusive aqui na descrição, que conta essa história aqui de Isaías capítulo 5, verso 1 a 7, que mostra o seguinte: é um apelo para a nossa consciência. Se a maneira como você age fosse colocada diante de você, mas como uma parábola, como se fosse outra pessoa, como você julgaria você mesmo? Será que você passaria pelos seus próprios critérios? Será que a forma como você age não seria injusta, de acordo com você mesmo? É isso que Deus convida o povo. Deus convida o povo para se julgar, para olhar para si mesmo e perceber como eles tinham se tornado perversos, como eles se tornaram um povo ruim, como eles se perverteram, se corromperam, se tornaram corruptos. Se você fosse colocado hoje diante de você mesmo, qual seria o veredito que você daria para as ações que você tem tomado? E essa pergunta fica ainda mais profunda e mais difícil: se você passasse hoje diante de Deus, aquele que cuidou de você, e esperava de você uma boa resposta, como Deus julgaria? Ele vai destruir a vinha, mas ele espera que um dia essa vinha cresça de novo e ela produza finalmente bons frutos.